Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos, graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra, aprendendo um pouco mais da sua Torá. Irmãos, continuamos com a nossa série Quem é Yeshua? Se alguém lhe perguntar quem é Yeshua, o que Yeshua fez realmente? Como ele viveu? A que grupo social ele pertencia? Você saberia responder com mais detalhes? Muitos falam de Yeshua, mas não sabem dar ali detalhes da sua vida. Essa série, Quem é Yeshua, é para isso, é para nos dar mais conhecimento, mais bagagem bíblica a respeito do nosso Mashiach Yeshua. E Yeshua é o Mashiach profetizado na Torá. Ok, irmãos? Espero que esse estudo ele seja de grande valia para todos. Ok, irmãos? Vamos aqui a mais um estudo. Qual exatamente era a função de um rabino? Ok? Nosso Mashiach era um rabino, então a gente vai entender um pouco mais aqui do que Yeshua fazia como o rabino, mestre, né, e fariseu que era. A função de um rabino no início do judaísmo era a de transmitir os ensinamentos, ou seja, né, da Torá, para a próxima geração. O livro de Pirkei Avot, a ética dos pais, começa com essas palavras: Moisés recebeu a Torá do Sinai e a transmitiu a seu talmidim, ou seja, discípulo, né? Que talmidim foi esse? Josué. E aos anciãos. Os anciãos aos profetas, e os profetas, os homens da grande assembleia, ok? A geração de Edras. Isso está escrito em Avot 1. O padrão de professor, discípulo, para a transmissão da Torá e do conhecimento do Eterno foi estabelecido desde o início da história. E temos como primeiro exemplo mais concreto a Moisés e Josué, Moshe e Yehoshua, Moisés e Josué. Aos professores de cada geração era confiada a tarefa de fazer talmidins, ou seja, discípulos, e formar futuros professores para a próxima geração. Geração após geração, de professor a aluno, os ensinamentos da Torá eram passados, eram transmitidos. Um rabino do judaísmo do primeiro século era dedicado exatamente a essa função, como é considerado função de um rabino até hoje. Que função? Ensinar a Torá do Eterno. Ponto. O propósito de sua vida era explicar a Torá em termos práticos e comunicar o conhecimento do Eterno para as seguintes gerações. Irmãos, esse estudo é extraordinário porque ele confirma exatamente o que Yeshua fez em toda a sua vida. Yeshua só falou de Torá. Yeshua não trouxe, não criou, não falou de uma nova religião. Okay? Todo o debate com todas as pessoas que Yeshua debateu, com os fariseus, enfim, todo o assunto de Yeshua com o samaritano, com as mulheres, com seus discípulos, foi a Torá. E por que hoje a gente não estuda a Torá? Por que o cristianismo aboliu a Torá se o nosso Mashiach só falou de Torá? E a gente vê aqui nesse dado histórico, né, nesse estudo aqui tremendo, ok? Que o objetivo de um rabino era transmitir a Torá, foi o que Yeshua fez. Não é à toa que ele começa o seu ministério, né? Eu já falei isso em outros vídeos e torno a repetir, até de propósito, para ficar gravado na mente de todos, falando: eu não vim abolir a Torá, mas eu vim trazer o pleno significado da mesma, ok? Em muitas traduções, erroneamente tá: eu não vim abolir a Torá, eu vim cumprir. E muitos
tem uma interpretação absurda, né, desse versículo e ensinam assim, e Yeshua cumpriu para nós não cumprir. Isso é um absurdo. Nós não poderemos querer Deus, querer as bênçãos de Deus e não querer os mandamentos de Deus, ok? Então, irmãos, Yeshua só falou de Torá, irmãos. Só debateu Torá, só ensinou a Torá de uma forma mais clara, de uma forma mais simples. Ele mostrou para o povo que a Torá é santa, justa e boa. O apóstolo Shaul Hachali entendeu exatamente isso, e ele que, quando escreve aos Romanos, ele diz, né, que a Torá é espiritual, que a Torá é santa, justa e boa, lá em Romanos capítulo 7. Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos.